Wonderful to be with you again tonight. Maravilhoso estar com vocês mais uma vez hoje à noite. Tonight we reach a kind of apex. Hoje à noite nós atingimos o ponto máximo. My theme with you is enjoying holy, spiritual, God-glorifying marriage with Christ in heaven. O meu tema com vocês hoje à noite é como aproveitarmos um casamento espiritual e que glorifica a Deus em Cristo Jesus na eternidade. We'll only be able to stammer a little bit about this. E nós só teremos a oportunidade de traçar um pouquinho desse tema. We'll know much more, dear believers, when we're on the other side. Nós saberemos muito mais quando de fato estivermos lá do outro lado. But the Bible talks about it in several places. Mas a Bíblia fala sobre esse assunto em diversos lugares. And so I want to bring you this incredible theme tonight. Então eu gostaria de trazer a vocês esse tema inacreditável hoje à noite. So turn with me to Revelation 19. Então, por favor, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Revelation 19, verses 6 through 9. Os versículos 6 ao versículo 9. Let's hear the word of God. Vamos ouvir então a leitura da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 19, os versículos 6 a 9. Eu peço que você acompanhe com atenção. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Let's pray. Vamos orar. Lord God, lift us up to heavenly places tonight, Senhor, eleva-nos nessa noite aos lugares celestiais, where the holiness of thy people will be completed. aonde a santidade do teu povo estará completa. And though it seems unbelievable, we will be as holy as Christ is holy. E ainda que pareça inacreditável que nós possamos ser santos, assim como Cristo é santo, And we will enjoy an everlasting spiritual marriage with him. nós certamente experimentaremos uma imagem espiritual dele por toda a eternidade. Open up this great theme for us tonight. Abre os nossos corações para este grande tema hoje à noite. Fill us with thy Holy Spirit, Enche-nos com o teu Espírito Santo, and may we rejoice in the God of our salvation, que possamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, and look forward to that beautiful and glorious day e que possamos olhar para o dia lindo e maravilhoso e glorioso, when our judge shall be our Savior, quando o nosso juiz de fato será o nosso Salvador, and we will enter into the glorious gates of heaven through his precious atoning blood. e entraremos pelos grandes portões celestiais pelo seu sangue expiatório em nosso favor. We pray in Jesus' name, amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Have you ever noticed that the Bible doesn't speak very often about dying and going to heaven? Você já percebeu que a Bíblia não fala tanto assim sobre morrer e ir para o céu? It speaks more about dying and going to be with Jesus. Fala mais sobre morrer e estarmos com Jesus. Why is that? Por que é isso? Because Jesus is the essence of heaven. É porque Jesus é a essência do céu. The Scottish divine Samuel Rutherford said this: O escocês divino Samuel Rutherford disse isso. if there were 1,000 heavens piled on top of each other, my Lord Jesus Christ would be the center of them all. Se existissem 1000 céus empilhados um sobre o outro, o meu Senhor Jesus Cristo seria o centro de todos eles. But why is heaven so focused on Jesus? Mas por que o céu é tão focado em Jesus? Well, one reason is that
you can't possibly get to heaven without Jesus. Um dos motivos para isso é porque você sequer consegue chegar ao céu se não for através de Jesus. There is no other way to get into heaven but by the blood of Jesus. Não existe outro caminho para o céu a não ser pelo sangue de Jesus. Another reason is that in heaven, our faith will also be turned into sight as we will behold him face to face. Outro motivo é porque no céu a nossa fé será transformada em uma visão à medida que olharmos o nosso Salvador face a face. And we will experience what Isaiah prophesied, thou shalt see the king in his beauty. E nós vamos experimentar aquilo que Isaías profetizou, e nós veremos o rei em sua beleza. And we will see the perfect family of God, millions upon millions that no man can number. E nós veremos a perfeita família de Deus, milhões e milhões de pessoas que as pessoas não conseguem nem contar. All gazing upon Jesus. Todos eles contemplando a Jesus. Thirdly, heaven is Christ-centered because in heaven, every believer will be fully conformed to Christ. Em terceiro lugar, o céu é centrado em Cristo, porque no céu todos os crentes estarão perfeitamente conformados a Cristo Jesus. John says we shall be like him. João disse, nós seremos como ele. Paul says he is the firstborn among many brethren. Paulo disse, ele é o primogênito entre muitos irmãos. What joy it will be to not be able to sin anymore. Que alegria será quando nós não tivermos mais a possibilidade de pecar. To be impossible to be unlike Christ. Que será impossível não sermos parecidos com Jesus. Impossible not to be perfectly and completely holy. Será impossível não sermos perfeitamente santos completamente. Oh, to be without sin. Oh, como será bom não termos pecados. Oh, to be without sin and to be with Jesus. Como será bom não termos pecados e estarmos com Jesus. Happy day when this mortality becomes immortality. Será um dia feliz quando a nossa mortalidade se tornar imortalidade. And this corruption becomes incorruption. E essa corrupção se tornar incorruptibilidade. And we shall ever be with the Lord. E nós estaremos sempre com o Senhor. And then too, heaven is Christ-centered because Christ's glory will ever shine there, and his praises will never grow old. E também o céu é centrado em Cristo, porque a glória de Cristo vai brilhar para sempre e os seus louvores nunca terminarão. Revelation 21 teaches us that there'll be no need for the sun in heaven. Apocalipse capítulo 21 nos diz que não haverá necessidade do sol na eternidade, Nor the moon, nem da lua, because Christ himself will be the light of heaven. porque Cristo, Ele mesmo, será a luz da eternidade. But then finally, Mas em último lugar, heaven will also be Christ-centered because in heaven, the living church will be spiritually married to Christ. mas no céu também nós temos essa realidade centrada em Cristo, porque lá a igreja estará eternamente casada com o seu Salvador. And will express the love of a bride to her bridegroom. E nós expressaremos o amor de uma noiva para com o seu noivo. And this theme is actually quite common in the Bible. E esse tema, de fato, é muito comum nas Escrituras. You find it in Psalm 45, Nós encontramos o Salmo 45, Isaiah 54, Isaías 54, Isaiah 62, Isaías 62, Matthew 9, Mateus capítulo 9, Matthew 25, Mateus 25, John 3, João capítulo 3, 2 Corinthians 11, 2 Coríntios capítulo 11, Ephesians 5, Efésios capítulo 5, and about 5 places in the book of Revelation. e em 5 lugares no livro de Apocalipse. But the apex of them all is Revelation 19, 6 through 9. Mas o auge disso tudo é Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9. So in looking tonight at this subject of the marriage of Christ and his church, Então, quando nós olharmos hoje à noite para esse tema do casamento de Cristo com a sua igreja, I want to look at 4 simple thoughts with you. eu quero que você veja 4 pensamentos simples a esse tema. First, the wedding. Primeiro, o casamento. Second, the bridegroom. Segundo, o noivo. Third, the bride. Terceiro, a noiva. And fourth, the E guests. quarto, os convidados. Wedding, bridegroom, bride, and guests. Cerimônia, noivo, noiva e convidados. Presently, if you're a believer,
you are what the Bible calls betrothed or espoused to Christ. Nesse momento, se você é um crente verdadeiro, você é aquilo que a Bíblia chama de prometido ou desposado com o Senhor. In Bible times, that was like a very strong engagement. Nos tempos bíblicos, isso era um compromisso muito forte. In fact, so strong that you could not break it without divorcing the one you espoused. Na verdade, era um compromisso tão forte que você não poderia quebrar isso sem de fato entrar num tipo de divórcio com seu But the wedding was not yet consummated. Mas o casamento ainda não estava consumado. So in a sense, as believers, we are betrothed to Christ, waiting for the great wedding day on the day of glory. Então, num certo sentido, nós como crentes estamos noivos prometidos a Cristo, aguardando o dia do casamento. And sometimes those who were betrothed were even called husband and wife. E algumas vezes esses que estão prometidos até são chamados já de marido e esposa. For example, when Mary became pregnant with Jesus, she was betrothed to Joseph. Então, por exemplo, Maria, quando estava grávida de Jesus, ela estava prometida a José. And Joseph thought, well, maybe privately I can somehow break this relationship. Então José pensou, talvez privativamente eu possa quebrar esse relacionamento. But the angel said no. Mas o anjo falou para ele, não faça isso. The fruit of her womb shall be the Messiah. O fruto do ventre dela será o Messias. You see, all Christians are betrothed to Christ. Veja, todos os cristãos estão prometidos com Cristo. Paul says to the Corinthians, Paulo disse aos Coríntios, 2 Corinthians 11, 2 Coríntios capítulo 11, I have espoused you through the gospel to Jesus Christ. eu comprometi vocês através do evangelho a Jesus Cristo. And I'm jealous for you that you don't leave him to go to some other false gospel or false husband. E eu tenho ciúme de vocês para que vocês não abandonem ele, nem abandonem o verdadeiro evangelho para um falso evangelho. Paul wants to present the Corinthians as chaste virgin brides to Christ in glory. Paulo queria apresentar os coríntios como um grupo de virgens apresentáveis a Cristo na sua glória. It's like a poet once said. É como A poet once said. um poeta disse uma vez. From heaven he came and sought his bride. Dos céus ele veio e resgatou a sua noiva. To be his holy bride. Para ser a sua santa noiva. And with his own blood he bought her. E com o seu próprio sangue ele a comprou. And for her life he died. E por ela ele se entregou em morte. You see, Christ has paid the price to purchase his bride. Veja, Cristo pagou o preço para comprar a sua noiva. And in the ancient Mideast, then a man who wanted to marry a young woman had to pay the young woman's father what was called a bride price. E no antigo Oriente Próximo, quando um homem queria casar com uma mulher, ele tinha que pagar ao pai aquilo que nós chamamos de dote, ou preço da noiva. And Jesus is the great and perfect bridegroom. E Jesus é o noivo perfeito para nós. So he paid the price for you, dear believer, with his own, not with money, but something much more valuable, as Peter says, his precious blood. E ele pagou o preço por nós, não com dinheiro, mas com algo muito mais precioso, como Pedro disse, com o seu precioso sangue. So from the moment of regeneration, you are legally and inalienably his. E no momento então da sua regeneração, você se tornou legalmente e de forma inalienável dele. He belongs to you and you belong to him. Você pertence a ele e ele pertence a você. But one day he's coming again for you. Mas um dia ele está vindo novamente para você. Just like in the ancient East, on the day of marriage, the bridegroom would take the bride to the father's house. Assim como no antigo Oriente Próximo, no dia do casamento, o noivo levava ali a noiva na casa do pai. Jesus will come again and take you to the Father's house. E Jesus então ele virá e levará você para a casa do Pai. To be his bride forever in heaven. Para ser a sua noiva por toda a eternidade. And there will be a wedding procession. E haverá então uma procissão de casamento. And festivities that won't just last for one day. E festividades que não vão durar somente um dia. Not even just for 1 week as it often did in Bible E times. nem somente por uma semana como costumeiramente acontecia com os judeus. But for all eternity. Mas por toda a eternidade. You will be beholding Christ. Você será santo em Cristo. You will be in spiritual intimacy with him. Você estará em intimidade espiritual com ele. You will behold his glory. E você será contemplará a sua glória.
You see, salvation is actually a genuine, perfect love story. Veja, salvação de fato é uma história de amor perfeita e genuína. The covenant of grace is a marriage contract. Veja, o pacto da graça é um contrato de casamento. Before the worlds were made, before the worlds were made, Mesmo antes do que o mundo perdure, God the Father chose a bride for his son o pai escolheu uma noiva para o seu filho. and drew up a contract between the Father and the Son, E ele traçou um contrato entre o pai e o filho. so that marriage was prearranged, Então o casamento foi pré-arranjado. not because of mutual attraction, Não por causa de atração mútua, but because of sovereign gracious choice. mas por causa da escolha divina graciosa. God chose you, dear believer, in Christ Deus escolheu você, querido crente, em Cristo Jesus, from all eternity. desde a eternidade. And when you are born again, he gives that Christ to you E quando você nasceu de novo, Ele deu Cristo a você and takes you as his own. e tomou você para si mesmo. And he's coming back to fetch you home, E Ele está voltando para levar você para casa, to enjoy intimacy with him forever. para entrar em intimidade com Ele por toda a eternidade. The whole Trinity is involved in this marriage. Toda a Trindade está envolvida nesse The projeto. Father in giving the Son, O Pai dá ao Filho, the Son in giving himself, o Filho ao dar de si mesmo, and the Holy Spirit who is given to us as an earnest or a down payment e o Espírito foi dado a nós como uma espécie de primeira parcela desse projeto, like an engagement ring como um anel de casamento, that he promises to lead you all the way home to be with Christ forever. no qual Ele promete guiar você todo o caminho de volta para casa em Cristo Jesus. How can we imagine the glory of that wedding day? Como é que a gente pode imaginar a glória desse dia de casamento? Never has there been a more worthy bridegroom than Jesus Christ. Nunca houve um noivo mais digno do que Jesus Cristo. Never has a man gone to greater lengths, humbled himself more to accomplish the task of winning his bride than Jesus Christ. Nunca ninguém sofreu mais e pagou um preço mais alto do que Jesus Cristo para ganhar a sua noiva. Never has a more wealthy father planned a bigger feast. Nunca houve um pai mais rico ao planejar uma cerimônia maior do que essa. Never has a more powerful pledge been given of that coming wedding than the pledge of the Holy Spirit. Nunca houve uma garantia e um penhor mais poderoso a ser dado do que o penhor do Espírito Santo que nos foi conferido. Never has a more glorious home been prepared as a dwelling place once the bridegroom finally takes his bride home. Nunca houve uma casa mais bonita para ser habitada e preparada do que a casa que o pai preparou para o seu noivo e sua noiva. Great will be the rejoicing of this wedding. Grande será a alegria do dia desse Great casamento. will be the exaltation and glory of God in this wedding. Grande será a exultação na glória de Deus no dia do There will be casamento. no limit to Não the haverá glory of limites God. para Deus. Through the Son, Através de seu Filho, from the Father, a partir do Pai, by the Spirit, pelo Espírito Santo, on that day. no dia deste casamento. The marriage of Jesus Christ and his bride has come, our text O says. dia do casamento de Cristo Jesus com a sua noiva está diante de nós. And it's the greatest wedding ever, E esse é o maior casamento de todos, by far. de longe. Nothing can compare to it. Nada se compara a isso. Hallelujah. Aleluia! For the Lord God omnipotent reigns. Porque o Deus onipotente reina. Let us be glad and rejoice Nos alegremos e nos regozijemos and nele. give honor to him. E demos honra a ele. For the marriage of the Lamb is come. Porque o casamento do Cordeiro chegou. That's the wedding. Esse é o casamento. But who really is the bridegroom? Mas quem realmente de fato é o noivo? The text seems to say something very strange. Esse texto nos diz algo muito estranho. The marriage of the Lamb? Lambs don't get married. O casamento do Cordeiro, cordeiros não se casam. But Jesus Christ is viewed here in his capacity as Savior. Mas Jesus Cristo é visto aqui na sua capacidade como um Salvador. And the Bible, especially the book of Revelation, often calls him the Lamb because he's the one who sacrificed his blood. E a Bíblia, especialmente o livro de Apocalipse, chama ele de Cordeiro porque ele sacrificou o seu próprio sangue. So we have to remember that the book of Revelation is apocalyptic literature. Então, esse livro de Apocalipse, também chamado de Revelação, é da literatura apocalíptica.
That is, it's written in a genre that is not to be taken too literally. É escrito num gênero que não deve ser tomado como algo muito literal. That's the problem with many people who interpret the book of Revelation. Esse é o problema com muitas pessoas que tentam interpretar o livro de Apocalipse. They try to interpret it the same way they interpret the book of Genesis. Eles tentam interpretar esse livro da mesma maneira como eles interpretam o livro de Gênesis. But Genesis is literal fact, Veja, historical fact. o livro de Gênesis são fatos históricos e literais. And so in the book of Revelation, there are types, there are references back to the Old Testament that are spiritualized. Veja, o livro de Apocalipse, ele faz referências simbólicas de volta ao Antigo Testamento. So that's true of this wedding as well. Então isso é verdadeiro sobre esse casamento também. This is not a physical wedding with Jesus. Veja, não é um casamento físico com Jesus. This is a spiritual wedding É um casamento espiritual. that has an intimacy between Christ and the believer beyond the intimacy of a husband and a wife. Que trata de uma intimidade entre Cristo e o crente que vai além da intimidade de um marido com a esposa. So let me add an important note here. Então deixa eu adicionar uma observação importante aqui. We men ought not to feel uncomfortable being called the bride of Christ. Veja, nós homens não devemos ficar desconfortáveis em sermos chamados de noiva de Cristo. This is not an earthly marriage. Veja, não é uma questão terreal. Just like you women ought not feel uncomfortable being called the spiritual sons of God. Veja, assim como vocês, mulheres, não devem ficar desconfortáveis em serem chamadas filhos de Deus. The Bible never talks about being the spiritual daughters of God. A Bíblia nunca realmente usa a expressão filhas de Deus. But you understand that the term sons here includes both sexes. Mas você entende que quando a Bíblia usa a palavra filhos, está incluindo homens e mulheres. So we are to understand these marriage passages with Christ in a spiritual way. Então nós precisamos entender essas passagens de casamento de uma forma espiritual. And this marriage with Christ is, in one sense, at least initially, a one-sided affair. E veja, esse casamento, pelo menos inicialmente com Cristo, deve ser entendido como algo unilateral. John says we love him. Why? Because he first loved us. João disse que nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. So when we think of the ideal marriage in the West, Então, quando nós pensamos no casamento ideal no Ocidente, we think of two lovers gazing into each other's eyes, nós pensamos em dois amantes contemplando os olhos uns dos outros, starry-eyed with love. brilhando e apaixonados. But it's different than that in many parts of the world. Mas é diferente disso quando a gente trata da Bíblia. Sometimes the parents decide who the young woman will marry. Veja, antigamente, às vezes os pais decidiam com quem a moça iria se casar. In some cultures, she has no say. Em algumas culturas, ela não podia nem dar o pitaco. She may not even know who her husband will be. Ela nem sabia, às vezes, quem o marido dela seria. She may not even meet him until the day they're married. Às vezes, ela nem o encontraria até o dia do próprio casamento. She learns after marriage to love him and he learns to love her. Ela aprenderia depois do casamento a amá-lo e ele aprenderia a amá-la. Remember the story of Isaac and Rebekah? Você consegue lembrar da história de Isaac e Rebeca? Rebekah said, I will go with this man. Rebeca falou, eu vou com esse homem, I will marry Isaac, eu vou me casar com Isaac, though I've never met him. mas eu nunca encontrei com ele. I've never even sent him an email. Eu nem mandei um e-mail para ele, I will go. mas eu vou. You see, in some ways, this is the kind of marriage we have initially with Christ. Veja, em alguns sentidos, é mais ou menos assim o casamento que nós temos com Cristo. We love him now, Nós o amamos agora and we love him increasingly. e nós o amamos cada vez mais. But we only love him because he loved us Mas first. nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. He's the bridegroom Ele é o noivo who initiated that que love. começou esse amor. He loved us while we were yet sinners, says Paul. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. While we were utterly unattractive Quando nós não éramos nem um pouco atraentes and undeserving. e completamente não meritórios. He loved us while our carnal minds, says Paul, were still at enmity against God. Ele nos amou enquanto as nossas mentes ainda estavam em inimizade com Deus, como Paulo disse. A graphic picture of that is in the book of Hosea. Uma imagem muito gráfica disso está no livro de Oséias. God told Hosea to go take a wife of whoredoms. Veja, ele disse para Oséias para tomar uma esposa para si da prostituição. As a type of Israel who committed great whoredom against the Lord. Como Israel, que de fato estava cometendo grande prostituição contra o Senhor. And Gomer
Gomer had had a succession of affairs. E Gomer, que era a esposa de Oséias, já tinha tido uma sucessão de casos. When her youth and attractiveness were spent, then she ended up in the slave market. E depois que a juventude dela e a beleza dela já haviam se esgotado, ela acabou se tornando escrava no mercado. But Hosea found her there. Mas Oséias a encontrou And lá. out of sheer love for her, purchased her back to himself. E por causa do grande amor por ela, ele a comprou de volta para si mesmo. Not to exact revenge on her, Não para fazer vingança contra ela, but to be a faithful husband to her, mas para ser um marido fiel para com ela, despite her unfaithfulness to him. apesar da infidelidade dela para com ele. And that, dear believer, that is how God loves you in Jesus E é Christ. assim, meu irmão, que Jesus nos ama em Cristo Jesus. While we were still sinners, Quando nós ainda éramos pecadores, unclean sinners, nós éramos impuros, unfaithful sinners, nós éramos infiéis, promiscuous sinners, nós éramos promíscuos. He loved us. Ele nos amou, He stopped us. ele realmente nos tomou para He si, converted us. ele nos converteu, He drew us to himself. ele nos atraiu para si And he poured his love upon us. e ele derramou seu amor sobre nós. Oh, the ever-flowing love of God in Jesus Christ. Ah, o amor transbordante de Deus em Cristo Jesus. God took the best he could find, his only begotten son, Deus pegou o melhor que ele tinha, seu único filho, unigênito, and he gave him for the worst he could find, a hell-worthy sinner like you and me. e ele deu pelos piores que ele podia encontrar, pecadores que estavam destinados ao inferno como eu e você. What kind of love is this, says the Apostle John? Que tipo de amor é esse, como o apóstolo João disse? That God should bring us into his family. Que Deus nos traria para dentro da sua família. There's no love like this in the world. Não existe amor assim no mundo. Paul says we can't measure the height and the breadth and the depth of the love of God. Paulo disse, a gente não consegue mensurar a altura e a profundidade e a largura do amor de The Deus. love of Jesus passes our wildest Porque imagination. o amor de Cristo vai além dos nossos pensamentos mais profundos. He loved us all the way to the cross. Ele nos amou todo o caminho até a cruz. And through the cross. E através da cruz. And on the cross, he paid the dowry price to win us to himself. E na cruz ele pagou o preço do dote para nos resgatar para si. What a Savior. Que Salvador. What a bridegroom. Que noivo. He's altogether lovely. Ele é de fato totalmente amável. There's no bridegroom like this in all the Não world. existe noivo assim em todo mundo. There's a Puritan by the name of Edward Pierce. Existe um puritano chamado Edward Pierce. He describes the bridegroom in this E way. ele descreveu o noivo da seguinte forma: Do you want a husband who has honor and greatness? você quer um noivo com essa honra e grandeza? He's the Father's glory, the King of kings and Lord of lords. Ele é o Deus de glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Do you want a husband who has riches and treasures? Você quer um noivo que é rico em tesouros. His riches are eternal and they are the best. As suas riquezas são eternas e são as melhores. Are you looking for a generous heart in a spouse? Você está procurando por um coração generoso num marido? The Savior lays out all his riches that the spouse's joy may be full. O nosso noivo, ele derrama sobre nós todas as riquezas que o marido pode nos Do you dar. want infinite wisdom? Do you want wisdom and knowledge? Você quer a sabedoria infinita e conhecimento? He is the infinite wisdom of God. Ele é a sabedoria infinita de He Deus. is wisdom itself. Ele é a própria sabedoria. And his knowledge knows no end. E o seu conhecimento não tem fim. Are you looking for beauty? Você está procurando beleza? He is altogether lovely. Ele é de fato totalmente amável. More beautiful than all human beings and angels combined. Mais belo do que todos os seres humanos e anjos combinados. Are you seeking someone who will truly love you? Você está procurando alguém que realmente vai te amar. He is love itself. Ele é o amor próprio. Love that is higher than the heavens and deeper than the seas. Ele é amor mais alto do que os céus e mais profundo do que os mares. Do you want a husband who is honored and esteemed? Você quer um marido que de fato te estime. This husband is adored by the saints and by the angels. Esse marido é adorado pelos anjos e pelos santos. Everyone whose opinion really matters loves this bridegroom. Todas as pessoas cuja opinião realmente importam amam este noivo. And the Father of the creation of the world delights in him. E o Pai de toda a criação tem prazer neste filho. Do you seek a match that will never die, never leave you a widow? Você quer um marido que nunca morre, nunca vai te deixar viúvo?
Christ is the King, immortal and eternal. Cristo é o marido imortal e eterno. He is the resurrection and the life. Ele é a ressurreição e a vida. Behold the Lamb of God. Contemple o Cordeiro de Deus. Behold this glorious Savior. Contemple esse Salvador maravilhoso. Do you know him now? Você o conhece agora? Have you received him as your heavenly husband? Você já recebeu ele como seu marido celestial? Have you come to him repenting of your sin? Você já veio até ele se arrependendo dos seus pecados? Have you come throwing yourself upon him, Você já veio lançar-se aos pés dele, believing in him alone for salvation? crendo nele apenas para a sua salvação? Will you have him tonight? Você o teria hoje à noite? Will you have Jesus Christ, the Son of God, to be your husband and your Savior? Você o recebe nessa noite como seu Senhor e Salvador e seu marido? To love and honor and obey from this day forth forevermore? Para amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo desde este dia até o dia final? Will you have the great sin bearer to be your perfect bridegroom? Você teria este que carregou os seus pecados como seu perfeito noivo? Oh, if you will have this bridegroom. Ah, mas se você tomar esse noivo para si, You are invited tonight to the marriage supper of the Lamb. você é convidado hoje à noite para a ceia do Cordeiro. But if you won't have him, Mas se você não tomá-lo para si, and if you continue that way, e se você continuar nos seus caminhos, and you're not converted, e se você não for convertido, you're not made a new creation, se você não for feito uma nova criatura, you live for yourself, se você viver para si mesmo, you will perish forever. você vai perecer para sempre. What shall it be to stand in judgment with this glorious, beautiful judge and have rejected all the invitations he's given you to come to him? O que de fato será estar diante deste maravilhoso e belo juiz e ter rejeitado todos os convites que ele fez a você por toda a vida? Dreadful, dreadful will it be on the judgment day to fall into the hands of the living God unprepared. Terrível, terrível coisa será no dia do juízo cair nas mãos de um Deus irado e não estar preparado. What a wedding, Que casamento, what a bridegroom. que noivo. But also thirdly, what a bride. Mas também, em terceiro lugar, que noiva. Look at verse 7. Veja o que diz o versículo 7. The marriage of the Lamb has come, and his wife hath made herself ready. O casamento do Cordeiro veio e a noiva foi feita, está preparada. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, E veja, ela deve estar preparado ele com trajes finos de tecido, clean and white. pura e branca, For the fine linen is the righteousness of the saints. porque o seu tecido claro são as obras dos santos. The bride is dressed in wedding clothing. Então a noiva está vestida com as roupas de uma noiva. The bride asks, what shall I wear? Então a noiva pergunta: o que é que eu devo vestir? The marriage of our first daughter was like that. O casamento da nossa primeira filha foi assim. She said, Dad, Mom, I want to have a wedding dress that will really please James. Ela falou assim: papai, mamãe, eu quero um vestido de noiva que realmente vai agradar o meu noivo James. I want the perfect wedding dress. Eu quero o vestido de noiva perfeita. She began in earnest to look for dresses. E ela começou a pesquisar atrás de She vestidos, wanted to please her husband-to-be. porque ela queria agradar o seu marido que seria. She couldn't wait for the wedding. Ela não poderia nem esperar pelo casamento. You know how brides-to-be have these checklists of 3 months before time, you got to do this, and then you've got to do that, and then you've got to do the other thing. Você sabe como as noivas são, né? 3 antes do casamento elas têm a lista com coisas que eu tenho que fazer isso, e depois eu tenho que fazer isso e aquilo. She did everything ahead of time. Ela fez tudo antes do tempo. She couldn't wait. Ela não conseguia esperar. You see, that's the way a true Christian is. E isso é a forma como um verdadeiro cristão tem que ser. I want to be with Jesus. Eu quero estar com Jesus. I want to be with him in glory and perfection. I want to be married to him. Eu quero estar com ele em glória e perfeição. Eu quero estar com ele eternamente. That's the way we ought to be. É assim que nós devemos ser. But too often Christians are clinging to this world. Mas muitas vezes os crentes estão presos a esse mundo. You talk to a Christian who's 70 years old. Você conversa às vezes com um cristão que tem 70 anos de idade. You say, happy birthday. E você fala para ele: parabéns. And he says, oh yeah, I wish I were younger. Ele fala: eu queria que eu fosse mais novo.
Are you serious? Aí você fala, sério mesmo? You want to be younger? Você queria ser mais novo? You want to go back to those foolish days and those foolish sins? Você queria voltar para sua juventude frívola e sem compromisso? We shouldn't talk like the world this way. A gente não deveria falar sobre o mundo dessa forma. The world wants to be younger because the world's afraid to die. O mundo quer ser mais jovem porque o mundo tem medo de morrer. And the world has no savior on the other side. E o mundo não tem um salvador do outro lado. But if you're a Christian, Mas se você é um cristão, you should look forward to being with Jesus. você deveria olhar para frente para estar com Jesus. You should look forward to your wedding. Você deveria ansiar pelo seu casamento. You know what Charles Spurgeon, the great Baptist preacher, said? Você sabia o que Charles Spurgeon, o grande pregador batista, disse? He said every morning a Christian ought to go to the east side of his house and pull up the shade and look out and say, "Oh, Jesus isn't coming yet." O cristão deveria todo dia de manhã abrir a janela do lado leste da sua casa e olhar e falar, nossa, Jesus ainda não chegou. John Calvin said this: João Calvino disse isso. "He who does not long for Christ to come again has made little progress in the Christian life." Aquele que não anseia pelo dia que Cristo chegar tem feito pouco progresso na sua vida cristã. You know, I had an elderly lady work for me in the seminary library for a number of years. Veja, eu tenho uma senhora que trabalhou para mim na biblioteca do seminário durante muitos anos. She was a very godly woman. Ela era uma mulher muito piedosa. And when I would say happy birthday to her, E toda vez que eu virava para ela e falava parabéns pelo seu aniversário, she would always go like this: 1 year closer to being with Jesus. ela sempre falava, mais um ano perto de estar com Jesus. That's the way a Christian should act. É assim que um cristão deveria pensar. You're going to your marriage, Isso se aplica ao casamento. your utopian marriage. Esse casamento utópico. There is a utopian marriage. Existe um casamento It's utópico. between Christ and his bride É entre forever. Cristo e a sua noiva. But now the beauty of this marriage Mas veja, agora a beleza desse casamento. is it's not only the bride that can't wait for the wedding day. Não é somente a noiva que não consegue parar de pensar no dia do casamento. It's also the bridegroom. É também o noivo. We read of that already in Psalm 45. A gente lê sobre esse casamento no Salmo 45. Jesus is longing to be with his bride forever. Jesus almeja estar com a sua noiva para sempre. Psalm 45:11 says, "The king desires thy beauty." O Salmo 45:11 diz que o rei deseja a beleza da esposa. He beautifies you with his own image and with his own holiness, and he's longing to make you perfectly holy and presents you to his Father spotless. Ele embeleza a noiva com a sua própria beleza e com a sua santidade e com a sua pureza para apresentar essa noiva ao Pai sem mancha alguma. And to embrace you as his bride forever. E ele deseja abraçá-lo como sua noiva para sempre. He's the King of heaven. Ele é o Senhor dos céus. And he says, "I want you to be with me where I am." John 14. E ele disse lá em João 14, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. The Puritan Richard Sibbes said this: O puritano Richard Sibbes disse o seguinte: "The King of kings will make all his people his queen, o rei dos reis fará de todo o seu povo a sua rainha, and we will sit on thrones of authority e nós estaremos sentados em tronos de autoridade, as the queen of heaven, assim como uma rainha do céu. and the angels will be our servants, E os anjos serão nossos and the servos. king will lead us by the hand to everlasting paradise." E o rei nos levará para dentro do seu eterno paraíso. Glorious day Que dia glorioso for the bride. para a noiva. Everything will be better in heaven than it was on earth. Tudo vai ser melhor no céu do que é na terra. See, is that really true? Você se pergunta, será que isso realmente é verdade? Aren't there things you're going to miss on earth? Será que não vai ter algumas coisas que eu vou sentir saudade aqui da terra? Wasn't Paul going to miss his friendship with Timothy? Será que Paulo não ia ter saudade da amizade dele com Timóteo? Well, Timothy would soon be with him in heaven. Mas Timóteo também estaria muito em breve com Paulo no céu. And he'd have a better relationship with Timothy than ever before. E ele teria um relacionamento ainda melhor com Timóteo no céu do que ele tinha antes. I once preached on heaven, and a man came to me afterward, Uma vez eu preguei sobre o céu e um homem veio para mim depois do sermão. and he said, "I agree with everything you said. I agree with everything you E said. ele disse, eu concordo com tudo que você falou. But one thing makes me sad. Mas tem uma coisa que me deixa triste. I love my wife a lot, Eu amo minha esposa bastante. and I'm going to miss her in heaven." E eu vou sentir falta dela no céu.
I said, are you serious? Ele falou, você está falando sério? You won't miss her in heaven. Ele falou, você não vai sentir falta dela She'll no be céu. right at your side. Ela vai estar logo do seu lado. You recognize one another. Vocês vão reconhecer um ao outro. But you won't be looking at each other. Mas vocês não vão estar olhando um para o outro. You'll both be focused on Jesus, Vocês dois vão estar olhando para Jesus, which is far better. o que é muito melhor. And the saints will have a love for one another because they're all focused on Jesus. E os santos terão amor um pelo outro, porque todos eles estarão focados em Cristo Jesus. Everything will be better in heaven. Tudo vai ser melhor no And céu. we'll be able to gaze upon his face Nós poderemos contemplar a sua face forever para sempre, without ever having to look away sem ter que olhar para longe, because of guilt por causa da culpa, or because of sin ou por causa do pecado, or because we stumbled again ou porque nós tropeçamos de or novo, because we're being tempted. porque nós fomos tentados. In heaven there's no more sin. No céu não há mais pecado, There's no more temptation. não há mais tentação, There's no more temptation to be e tempted. não há mais tentação de ser tentado. There's absolute freedom to gaze upon his face. Teremos total liberdade de contemplar a sua face. I said before about Samuel Rutherford. Samuel Rutherford said, here in this life, we get blinks and glances of Christ. Samuel Rutherford, que eu falei antes, ele disse, nessa vida nós temos apenas olhadelas e sombras do que será com Cristo. And they are wonderful. E eles são maravilhosos. But they don't last very long. Mas essas olhadelas não duram muito. We've got to go back to work. A gente tem que voltar para a palavra de Deus. We've got to do some other duty. A gente tem que cumprir nossas responsabilidades. Or the intensity of the intimacy of that experience as a foretaste of heaven is almost too much for us, and we look away. E essa intimidade do sabor que nós teremos no céu, ela é muito boa, mas a gente acaba se distraindo. But in heaven you'll never look away from Christ again. Mas no céu você nunca vai se distrair da face de Cristo. That's what I want. Isso é o que eu quero. You too. Você também? I hope so. Eu espero que sim. So in my seminary, we have students from 35 different countries. E lá no nosso seminário nos Estados Unidos, nós temos estudantes de mais de 35 países. We train them and then we send them back to their countries to be ministers and missionaries. Nós capacitamos eles e depois enviamos de volta aos seus países para que eles sejam pastores e missionários. And church planters E plantadores de igreja. and professors. E professores. Well, one day, a Nigerian student brings a brand new Nigerian student who just got off the airplane the day before into my office to introduce him to me. E um dia desses, um estudante nigeriano trouxe um aluno recém-chegado da Nigéria que ele tinha acabado de buscar no aeroporto e trouxe ele no meu escritório. And as he introduces him to me, the student looks at me like this. E à medida que ele apresentou, eu vou tentar traduzir. À medida que ele apresentou ele para mim, esse aluno ele não conseguia me olhar na cara, ele ficava assim olhando meio de lado. And the older student says, oh, no, you're in America now. E o estudante mais velho virou para ele e falou assim, não, agora você está nos Estados Unidos. In Nigeria, it's an insult to look your teacher in the face. Na Nigéria seria um insulto você olhar o seu professor diretamente na cara dele. In America, it's an insult not to look your teacher in the face. Nos Estados Unidos é um insulto você não olhar o seu professor diretamente na cara dele. So the student tried to look me in the face. And he went about like this. Então ele tentou ficar me olhando na cara e ele ficava assim meio ainda cabreiro. Just a little bit longer. Só talvez um pouquinho mais. But you see, in heaven, that's all gone. Veja, no céu tudo isso vai mudar. Revelation says we will gaze, we will stare upon him. Apocalipse diz que nós vamos olhar, nós vamos contemplá-lo face a face. And never have to look away E again. nós nunca mais teremos que olhar para outro lugar. When I in righteousness at last thy glorious face shall see. Quando a sua justiça de fato durar, a tua glória perdurará em todas as coisas. When all the weary night is past and I awake with thee. E quando todas as coisas passarem e eu acordar junto com o Senhor. To view thyself and the glories that abide. E olhar para o Senhor e para as glórias vinculadas a ti. Then I shall be satisfied. E então eu estarei plenamente satisfeito. Hallelujah. Aleluia! There's a future for the people of God. Existe um futuro para o povo de Deus. In the beauty of this bride's dress. Na beleza da glória desse vestido da noiva. But she will not eye her own garment, said Samuel Rutherford, but her dear bridegroom's face. Mas ela não ficará olhando para o seu próprio vestido, como Samuel Rutherford disse, mas para o rosto do seu noivo. What a beautiful bride she will be. Mas que noiva maravilhosa ela será.
Many bride dresses are very expensive. Veja, muitos vestidos de noiva são muito caros. Our youngest daughter worked for many years in a wedding store. A nossa filha mais nova, ela trabalhou durante muitos anos numa loja de casamento. And she was a seamstress. She could fit wedding dresses to a young woman. E ela trabalhava nos vestidos, ela fazia caber nas noivas. And she would sell wedding dresses. E ela também vendia vestidos de casamento. It was a high quality store. Era uma loja de muito alta qualidade. And one day a woman walks in E and she dia uma says, mulher entra e diz o seguinte: "My husband is dying from cancer. veja, meu marido está morrendo de câncer. I want to renew my wedding vows. Eu quero fazer a renovação dos votos de casamento. But I can't fit into my old wedding dress. Mas eu não consigo caber no meu antigo vestido de noiva. Is there any way you could give me a dress?" Será que você consegue me arranjar um vestido? Oh, my daughter felt terrible. Ela se sentiu terrível. She said, I'm not the owner of this store. Ela falou assim, a filha do pastor falou: eu não sou a dona da loja. I just can't give you a dress. Eu não posso simplesmente te dar um vestido. And the woman walked away quite sad. E a mulher foi embora, muito triste. And all of a sudden, our daughter had an idea. E de repente minha filha teve uma ideia. And she ran after the woman. E ela correu atrás da mulher. She said, go to a thrift store and you can buy a wedding dress for just $20. Ela falou assim: vai nessas lojas de thrift store, boutique. 100 Ria or whatever. E é aquelas lojas mais baratas. E você pode comprar simplesmente um vestido de noiva. And bring it back to me. E você traz o vestido para mim. And I will fit it to you. E eu vou fazer caber em você. And I will put the beads and all the fancy things on a wedding dress that Eu need to be there. vou colocar os brilhos e as joias e todas as coisas bonitas. And you can renew your vows. E você pode renovar os seus votos. And the woman did that. E ela fez isso. And my daughter did that. E a minha filha fez isso. She made it just perfect for the woman. Ela fez um vestido perfeito para ela. And she renewed her vows. E ela renovou os votos dela. Then her husband died. E o marido dela morreu. But this is so much better. Mas isso é muito melhor. Because this wedding dress is free. Porque esse vestido de noiva que estamos falando é de graça. And it fits the bride perfectly. Que sempre cabe na noiva. Isaiah 61 verse 10 says it this way. Isaías 61 verso 10, ele diz o seguinte: God has clothed me with the garments of salvation. Deus me vestiu com as vestes de salvação. He has covered me with his robe of righteousness. Ele me cobriu com as vestes da sua justiça. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorns herself with jewels. Assim como um noivo veste a sua noiva com as joias adequadas. So I will greatly rejoice in the Lord my God. Então assim eu me alegrarei tremendamente em Jesus, meu Senhor. And my soul shall be joyful in my God. E a minha alma estará alegre no Senhor. You see, the robe of righteousness that we wear on our glorious wedding day is the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ. Veja, as vestes de justiça que nós vestiremos no dia da cerimônia de casamento será a justiça de Cristo imputada a nós. Through his blood, he paid for my wedding dress. Através do sangue dele, ele pagou pelo meu vestido de noiva. This wedding dress is the gown of Christ's perfect righteousness. E esse vestido de noiva são as vestes da retidão perfeita de Cristo. Imputed to us in justification. Imputada a mim na justificação. But the text also says that the fine white linen is the righteousness of the saints. Mas o texto também diz que esse tecido de linho fino são as obras de justiça dos santos. And it says his wife has made herself ready. E ele diz também que a própria noiva se tornou ela preparada para o casamento. You see, that's talking about sanctification. Isso está falando então sobre a santificação, That flows out of justification. que flui da justificação. J.C. Ryle put it this way. J.C. Ryle, J.C. Ryle, ele colocou da seguinte forma: The man who says that he's been justified by Christ o homem que diz que ele foi justificado por Cristo and never lifts a finger to purify himself is deceived. e nunca levanta um dedo para purificar-se a si mesmo, esse homem está enganado. The Christian life means getting ready for the great wedding. A vida cristã significa ficar pronto para o grande casamento. But how? Mas como? Well, Paul tells us. Paulo nos diz: Putting off the old man and putting on the new. despisse do velho homem, revestir-se do novo homem. It is serious business to make ourselves ready for the return of Christ. É um assunto muito sério você estar pronto para o dia que Jesus voltar. But at the same time, as we seriously get ready based on the Word of God, Mas ao mesmo tempo que nós realmente ficamos preparados, baseados na palavra de and Deus, through all the spiritual disciplines, e através de todas as disciplinas espirituais, we are dependent on the Holy Spirit. nós somos dependentes do Espírito Santo.
Because the text also says this, that this fine linen is given to the bride to wear. Porque o texto também diz que esse fino linho, tecido de linho, foi dado à noiva pelo Senhor. So we are very involved in our own sanctification. Então nós somos muito envolvidos na nossa santificação. As we heard last night, to cultivate holiness. Assim como nós ouvimos ontem à noite, nós devemos cultivar a santidade. But at the same time, all of our sanctification is of grace. Mas ao mesmo tempo, toda a nossa santificação vem da graça de Deus. Because without Christ and His Spirit, we can do nothing. Porque sem Cristo e seu Espírito a gente não pode fazer And nada. that's why the text says, hallelujah. Por isso que o texto diz The aleluia, Savior does everything que o for Salvador us. faz tudo por nós. Even as we go to work to make ourselves ready. Mesmo quando nós vamos trabalhar para nos tornarmos preparados para o Hallelujah, casamento. for the Lord God omnipotent reigns. Aleluia, porque o Deus onipotente reina. He reigns over every part of our salvation, Ele reina sobre todas as partes da nossa salvação, also our sanctification. inclusive sobre a nossa santificação. Ephesians 5:25 puts it this way. Efésios 5:25 diz assim: Christ loved the church and gave himself for her, Deus amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, that he might cleanse her and wash her with the water of the word, para que ele possa purificá-la e lavá-la pela sua própria palavra, and present her to himself a glorious church, e apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, not having spot or wrinkle não tendo nenhuma ruga or nem any mancha such thing, e nenhuma dessas coisas, but that she should be holy, without blemish. para que ela seja santa e sem mácula. What a wedding day! Que coisa gloriosa! What a bride! Que noivo! A future perfect bride for a perfect bridegroom. Uma noiva perfeita e futura para o perfeito It's noivo. all grace. Tudo é pela graça. Grace alone, by Christ alone. Apenas pela graça e somente por meio de Based on Cristo. Scripture alone. Baseado nas Escrituras apenas. Through faith alone. Apenas pela fé. To the glory of God alone. Para a glória de Deus apenas. But one more thing. Mas mais uma coisa. Who are these guests? Quem são esses convidados? If the church is the bride, who are the guests? Se a igreja é a noiva, quem são os convidados? Some commentaries give you the impression that the guests are just the guests like at a regular wedding. They just observe what's taking place. Alguns comentários, quando você os lê, eles dão a impressão de que esse casamento, os convidados são como seria um casamento normal. But that's not true. Mas isso não é verdade. All the inhabitants of heaven are the bride of Christ. Todos os habitantes do céu são a noiva de Cristo. The guests are also the bride. Os convidados são também a noiva. How can that be? Como é que isso é possível? Again, we have to forget the literal image here. Aqui, novamente, a gente tem que esquecer essa imagem literal de casamento. Theologians call Christ the Savior of both the one and the many. Veja, os teólogos chamam Cristo Salvador tanto de um quanto de muitos. What does that mean? O que isso significa? Well, it means that Christ is infinite in his deity, and he can remember all the millions and millions of people, the millions of bride he has, at the same time. Isso significa que Cristo é divino na sua natureza e ele consegue lembrar dos milhões e milhões de pessoas para as quais ele entregou a sua vida. And being infinite in capacity, he can also remember each one as if each child of God were his only child and his only bride. E na sua capacidade infinita, ele consegue lembrar desses milhões como se cada um deles fosse individualmente seu único filho e sua única noiva. So he calls sinners to the marriage supper of the Lamb. Então ele chama pecadores às bodas do Cordeiro. And he saves them. E ele salva esses pecadores. And he brings them from the earthly Lord's Supper in the church to the heavenly, eternal Lord's Supper in the Holy of Holies in heaven. E ele os chama da sua santa ceia terrena para a mesa do Senhor em toda a eternidade. And that will be beyond words. E isso vai ser sem palavras. We will feast with Christ in heaven. We will feast upon Christ in heaven. Nós vamos festejar com Cristo no céu e nós vamos festejar em Cristo no céu. We will have beatific union with Christ. Nós vamos ter uma união beatífica com There Cristo. will be an ecstasy of joy in heaven that will be beyond all vocabulary. Nós teremos um êxtase no céu que irá além de qualquer vocabulário. All the guests will have the same love of Christ. Maybe they will vary in degree. Todos os convidados vão ter o mesmo amor de Cristo, talvez com algumas pequenas diferenças de graus. It would be like having 3 cups on this pulpit, one this big,
one this big, one this big. Imagina que você tenha 3 copos, um desse tamanho e desse tamanho. They will all be full. Todos os copos estarão Everyone cheios. in heaven will be full of Christ. Todo mundo no céu vai estar cheio de Cristo. But one star will outshine another in glory. Mas uma estrela vai brilhar mais do que todas as outras em And they glória. will all be growing. E todos nós estaremos Their crescendo. capacity will be expanding. Todas as nossas capacidades dos copos estarão crescendo. And no one will be jealous of someone who has a bigger cup E ninguém vai estar com ciúme de alguém que tem um copo maior do que than o seu. they. Everyone will be fully satisfied with Christ in heaven. Todo mundo estará plenamente satisfeito com Cristo no céu. The bride, the guests, they are all the bride of Christ. A noiva, na verdade, os convidados, todos eles são a noiva de Cristo. And they will find perfect delight in this E bridegroom. eles terão prazer perfeito no Cordeiro de Deus. You know, there was once in the 19th century a young man named William Dyke. Veja, no século XIX tinha um homem chamado William Dyke. He became blind when he was 10 years old. Ele ficou cego quando ele tinha 10 anos de idade. He was very intelligent. Ele era muito He inteligente. went on to university. Ele foi para a universidade. He fell in love with a beautiful young lady who was the daughter of an admiral. E ele se apaixonou por uma jovem que era filha de um almirante. The courtship flamed into romance. E ele a cortejou e isso se tornou um grande amor. And though he had never seen this woman, William fell in love with the beauty of her soul. Veja, apesar dele nunca ter visto ela com seus olhos, ele acabou se apaixonando pela beleza da sua alma. And they became engaged. E eles se tornaram noivos. But the bride's father knew a surgeon who said, I might be able to do surgery on his eyes and restore his sight. E veja, mas o pai da noiva conhecia um cirurgião que disse que talvez eu consiga fazer uma cirurgia nos olhos dele e restaurar a visão dele. But he'll need to have bandages around his head and over his eyes for 2 weeks. Mas ele vai ter que ter umas faixas ao redor dos olhos dele sobre a cabeça por 2 semanas. William prayed about it, E o William orou sobre and he isso. decided he would go ahead with the surgery E ele decidiu que ele ia fazer a cirurgia, with one request. mas com uma condição. He said, my dad is going to be the best man in my wedding. Ele falou assim: veja, o meu pai será o meu padrinho no meu casamento. I want to have the surgery exactly 2 weeks before my wedding day. Eu quero que a cirurgia seja feita 2 semanas exatamente antes do dia do casamento. And as my bride walks down the aisle, E à medida que minha noiva descer o corredor do casamento, I want my dad to come up and unwrap all the bandages. eu quero que o meu pai venha e tire as faixas ao redor do meu olho. Because if I could see, I want my bride to be the first thing I see. Porque se eu puder ver, eu quero que a minha noiva seja a primeira coisa que eu veja. And this was quite an aristocratic audience. E isso era um público muito aristocrático. Everyone was nervous. Todo mundo estava meio nervoso. What if William couldn't see? E ele falou, e o pessoal pensou, e se ele não conseguir ver? And William wasn't supposed to say a word. E o William não ia falar nada. But as the bride walked down Mas à medida que a noiva veio descendo, and the dad unwrapped the bandages, e o pai tirou as faixas do olho dele, William could see. ele conseguia ver. And he couldn't contain himself. E ele não conseguia se conter. He said, my dear, you're far more beautiful than I ever Ele imagined. falou, meu bem, você é muito mais bonita do que eu jamais podia pensar. Now multiply that times 1 million. Agora multiplique isso por 1 milhão. That's what it will be like to meet Christ. Isso é o que vai ser quando nós encontrarmos a Face Cristo. to face in glory. Face a face na glória. You will say like the Queen of Sheba said of Solomon, Ele vai falar como a rainha Beceba disse para Salomão. the half of it was not told me. Nem metade havia sido dito a seu He is respeito. altogether lovely. Ele é de fato totalmente What a maravilhoso. beautiful Savior he Que is. maravilhoso Salvador nós temos. Dear friend, Querido amigo, I put before you a wedding invitation. Tonight. eu coloco diante de você nessa noite um convite de casamento. Our SVP, you need to let me know. Not me, but God. Because God invites you. Você precisa confirmar urgentemente, não eu, mas Deus, porque Deus está convidando você. Will you go with this bridegroom? Será que você vai a esse casamento? Or will you reject him one more time? Ou você vai rejeitar a Cristo mais uma vez? Will you live this whole life just for yourself and a few friends around you? Será que você vai viver essa vida só para você e para alguns poucos amigos ao redor de você? And miss the whole purpose for why you were put here on earth? E você vai perder todo o propósito pelo qual você foi colocado aqui na terra? Or will you live for Christ Ou você vai viver para Cristo and for his glory e para a glória dele and long to be with him forever? e almejar estar com ele eternamente? How will you live? Como você vai viver?
How you live will determine how you die. A forma como você vive determina a forma como você vai morrer. And how you die will determine where you spend eternity. E a forma como você morrer vai determinar a forma como você vai gastar a eternidade. Are you going to risk your one soul for a never-ending eternity by staying away from Jesus? Você vai arriscar a sua única alma que você tem em passar toda a eternidade longe de Cristo? Confess your sins. Confesse seus pecados. Believe in this Savior alone for salvation. Creia nesse Salvador somente para a sua salvação. And get ready for the wedding, E se prepare para o casamento. the amazing wedding. Esse grande casamento. The wedding that will give you a joy that is far beyond the world. Esse casamento que vai te dar uma alegria que você não consegue nem imaginar. The world can't give you joy. Veja, o mundo não pode te dar alegria. It's just temporary. It's a mirage, a bubble that will burst. É apenas temporário, é uma miragem, uma bolha que vai explodir. You know, I mentioned the name of Spurgeon. Veja, eu falei o nome de Spurgeon. Spurgeon had a very close friend, a pastor named Roland Hill. Ele tinha um amigo muito próximo chamado Roland Hill. And Roland Hill was quite discouraged because he didn't see much fruit on his ministry for a while. E o Roland Hill estava meio desencorajado porque ele não via frutos no seu ministério durante um tempo. But one day he looks out his window and he sees a pig farmer going to the slaughterhouse. E aí um dia ele olha pela sua janela e ele vê um fazendeiro indo para dentro da casa de açougue. And his pigs follow him right into the slaughterhouse E os porcos o seguiram para dentro do açougue to be killed. para serem mortos. And when the farmer comes out, E quando o fazendeiro veio, Roland Hill is there to meet him. Roland Hill estava ali para encontrar com ele. He says, "Tell me how you do this. Ele falou assim: me diga como é que você fez isso. You get stupid pigs to follow you to their death. Você pegou esses porcos estúpidos e os faz seguir você para a morte deles? And I can't get people to follow Christ to their eternal life." E eu não consigo fazer as pessoas seguirem a Cristo para a vida eterna. And the pig farmer said, "Well, didn't you see what I was doing? E o fazendeiro de porcos disse: você não viu o que eu estava fazendo? As I was walking along, I just had a little pig's food in my pocket, and of every other step, I would just let out a few crumbs. Veja, à medida que eu estava caminhando, eu tinha comida de porco no meu bolso e eu ia jogando para trás. And for a few crumbs, those pigs are so stupid, they just follow me to their death." E esses porcos são tão estúpidos que por um pouquinho de comida no chão, eles seguiram a mim para a sua morte. Friend, don't be like those pigs. Veja, meu amigo, ninguém gosta desses porcos. Don't be like the prodigal in the far country that just ended up eating pig's food. Não seja como esses porcos e não seja como o filho pródigo que ficou comendo comida That's de all porco. this world can give you. Is Isso pig's food. é a única coisa que esse mundo pode te dar. You need angels' food. Você precisa da comida dos anjos. You need eternal food. Você precisa da comida eterna. You need food for your soul. Você precisa de comida para sua alma. Man shall not live by bread alone, O homem não viverá de pão apenas, but by every word that proceeds out of the mouth of mas de God. toda palavra que procede da boca de Deus. You need the living word, Jesus Christ. Você precisa da palavra viva, Jesus Go Cristo. to Him. Vá até Ele. Find your life in Him. Encontre sua vida nele. You need Jesus. Você precisa de Jesus. Cry out, "Give me Jesus, else I die." Clame por Jesus desesperadamente. Cry out, "God, be merciful to me, a sinner." Clame: Senhor, seja misericordioso a mim, pecador. Seek the Lord while He may be found. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Call upon Him while He is near. Chame pelo Senhor enquanto Ele está Let the próximo. wicked forsake their way Para que o pecador abandone o seu caminho and turn to the living God. e se vire para o Deus vivo. For He will abundantly pardon. Porque Ele irá perdoar abundantemente. That's the way to live and die. Esse é o caminho de viver. So let me close with an encouragement to God's people Então deixa-me terminar com um encorajamento para o povo de Deus. by one more illustration. Com mais uma ilustração. The former president of the United States, his name was Gerald Ford, Existiu um presidente dos Estados Unidos, foi chamado Gerald Ford. grew up in our hometown, Grand Rapids, Michigan. Ele cresceu lá na nossa cidade de Grand Rapids, que fica em Michigan. The Ford Museum is there. Existe o museu do Ford que fica lá. And Grand Rapids is a little proud of that. E Grand Rapids é muito orgulhosa desse museu. And when Gerald Ford died, he wanted to be buried in Grand E Rapids. então quando Gerald Ford ia morrer, ele queria ser enterrado nessa cidade.
So many people line both sides of the highway Então muitas pessoas se alinharam ao longo da rodovia as the hearse went from the airport down the highway to the Ford Museum. à medida que a comitiva vinha para entrar no museu. Haviam pessoas dos dois lados andando pela rodovia ali. And out of respect, our family was there too. E por causa do respeito, a nossa família também foi para lá. But on the other side of the highway, E quando eu olhei para o outro lado da rodovia, there was a little boy, existia um menino. and he had a sign above his head that was bigger than he was, and he was very happy. Ele tinha uma placa em cima da cabeça dele, ele estava muito feliz. And the sign said, "Welcome home, President Ford." E a placa dizia: seja bem-vindo para casa, presidente Ford. And I thought to myself, isn't that amazing? E eu falei: isso não é estranho? This boy is so happy to welcome home a dead body. Esse menino está todo feliz de receber em casa um corpo morto. But then I thought something else. Mas aí eu pensei outra coisa. One day, every true believer will walk down that highway into everlasting glory. Um dia todos os crentes vão andar essa rodovia rumo à glória celestial. Where Jesus Christ will stand at the gates of heaven, E Jesus estará às portas do céu, dos as portões the celestiais. Puritans used to say, Como o puritano disse, with the soft cloth in his hand, com um pano macio em suas mãos, to wipe away every last tear from your eye. para enxugar todas as últimas lágrimas dos seus olhos. And on both sides of the highway, E nos there will be dois lados- 10,000s times 10,000s of holy angels, E dos dois lados dessa rodovia haverão milhares e milhares de anjos. and 10,000s of 10,000s of the saints redeemed. E 10 milhões e 10 milhares dos santos redimidos. And you won't go home as a dead E body. você não vai para casa como um corpo morto. You will go home as a living body, reunited with your living soul. Você vai para casa como um corpo vivo, reunido à sua alma. And the crowd, the great multitude will cry out, "Welcome home, sinner! Welcome home, saved by grace!" E a multidão vai exclamar em alta voz: seja bem-vindo, pecador, seja bem-vindo aquele que foi redimido pela graça. Welcome home, bride, to your everlasting bridegroom. Seja bem-vindo, noiva, para o seu noivo eterno. Welcome home to perfection. Seja bem-vinda à perfeição. Welcome home to the land of perfect love Seja bem-vinda à terra do perfeito amor and perfect holiness e a perfeita santidade and a perfect Savior e o perfeito and Salvador perfect saints e os santos and perfeitos perfect angels. e os anjos perfeitos. Heaven, the world of love. O céu é um mundo de amor. Hallelujah. Hallelujah. The bride has made herself ready. A noiva foi feita pronta. And to her is given to wear the wedding dress. E a ela é dada vestir o vestido da noiva. And as she passes through the gates into glory, E à medida que nós passarmos pelos portões da glória, she will be crowned by the bridegroom. nós seremos coroados pelo noivo. But the bride will take the crown off of her own head. Mas o noivo pegará a coroa da sua própria cabeça. And you will throw it at the feet of the bridegroom. E a noiva colocará a sua própria coroa aos And you will pés do say, noivo. not unto us, E be the glory. nós diremos não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. But all glory be to the worthy Lamb. E toda a glória seja ao Cordeiro que é digno. Hallelujah. Aleluia. For the Lord God omnipotent reigneth. Porque o Deus onipotente reina. Amen. Amém. Dear Lord, please help us not to throw away our lives, Senhor Deus, por favor, ajude-nos a não desperdiçarmos as nossas vidas. but help us to love Christ and to end in Christ, Mas ajuda-nos, ó Pai, a amarmos Cristo de uma forma sem fim, that He would be the center of our lives here on earth, but also one day in heaven. para que Ele se torne o centro das nossas vidas aqui na terra e um dia lá no céu. Oh, that we would say with Rebecca 1,000 times in our lives, I will go with this man. Para que nós possamos dizer assim como Rebeca disse 10.000 vezes, eu irei com este homem. Oh, what a wedding, what a bridegroom, what a bride, what guests. Ó Senhor, que cerimônia, que noivo, que noiva, que convidados. Come, Lord Jesus, come quickly Venha, ó Senhor Jesus, venha rapidamente and bring us into that heavenly e paradise, traga-nos este paraíso celestial, that we may worship Thee, the triune God, forever and para que ever, nós possamos adorar o Deus triuno para sempre. and save those who are yet lost among us. E salva aqueles que estão perdidos entre Do nós. that miracle of grace, Dá a eles a tua graça that maravilhosa. miracle that is impossible with man, but is possible with Thee. Faz aquilo que é impossível aos homens, mas é possível a ti, Senhor. Even tonight, E até hoje à noite, let every unsaved person in this audience, Lord, go to their home and get down beside their bed
and get on their knees and cry out, God be merciful to me, the sinner. E que todas as pessoas que não são salvas hoje à noite possam ir para suas casas, ajoelhar às suas camas e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Save sinners tonight Salva pecadores hoje à noite, to the Senhor, glory of thy own para a name. glória do teu nome. And help us to live for thy glory alone. E ajuda-nos a viver para a tua glória apenas. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Amém.